Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faço conquistar uma rotina produtiva. Aproveitando que nós estamos no fim de 2024 e prestes a entrar em 2025, esse vídeo aqui é muito importante para você que quer ter a sua vida transformada e colocar em prática tudo aquilo que um dia você sonhou. Para isso, é necessário que você entenda a diferença entre metas e prioridades. Se você não sabe, fica até o final desse vídeo que vai valer muito a pena para você começar 2025 com o pé direito. Eu digo isso porque é muito importante que nós continuamos a nossa vida sempre com uma meta visível, nítida e com um propósito muito bem estabelecido em volta de tudo isso. Afinal, precisamos ter um propósito para viver e viver bem e com qualidade. Não apenas deixando a vida me levar, como disse Zeca Pagodinho. Então, aqui, o que eu resolvi trazer para vocês? O básico sobre o que é a prioridade, porque a prioridade elas são atividades, responsabilidades ou valores que você considera mais importantes e urgentes no momento. Então, elas vão ajudar você a direcionar sua energia e tempo para que aquilo que realmente importa para você. Então, se a sua prioridade, por exemplo, é melhorar a sua saúde, você pode dar foco à prática de exercícios físicos e alimentação saudável. A prioridade é nada mais, nada menos, dentre todas as coisas que você tem para fazer, você colocar aquela em primeiro lugar. Se você tem um foco de em 2025 cuidar mais da sua saúde, do seu físico, do seu bem-estar, é necessário que você aumente a quantidade de exercícios físicos, caso você não faça nenhuma atividade. Ou se você tem o costume de comer muita besteira, muito iFood, que você comece a observar e controlar essas vontades e essas quantidades. Assim você estará colocando a sua saúde em primeiro lugar. De modo tem pessoas que em determinada fase ali da vida vai colocar o trabalho ou vai colocar a educação do filho. Enfim, cada um sabe o que realmente precisa vir em primeiro lugar na vida. Então é necessário sim que a gente preste atenção para as prioridades. Se você não sabia de fato o que era a prioridade, é isso, é você colocar em primeiro lugar aquilo que realmente importa para você naquele momento. Não necessariamente vai ser para a vida toda. Nós mudamos de prioridade com o passar do tempo e tá tudo bem em relação a isso. É muito importante que a gente reavalie. Já as metas, elas são objetivos específicos, mensuráveis e com um prazo definido, que você deseja alcançar. Então, elas vão transformar aspirações gerais em ações concretas. Então, em vez de você começar assim, Marcela, eu vou cuidar da minha saúde porque eu preciso perder peso. É muito genérico, é muito aberto, não dá para medir, não dá para saber. Então, quando você me fala que você quer perder 5 meses em 3 meses, tem um tempo para isso acontecer e tem uma quantidade de quilos. Você vai fazer todo um cronograma para que isso aconteça. Então, essa meta, ela é específica, ela é mensurável, você consegue medir ela através dos 3 meses. Então, ela é uma meta que está alinhada com a sua prioridade, se a sua prioridade for a sua saúde. Por isso que é tão importante que as nossas metas estejam alinhadas com as nossas prioridades. E a prioridade precisa vir em primeiro lugar. Não tem como você falar que a sua saúde é a sua prioridade, sendo que você não cuida da sua alimentação ou não pratica exercícios físicos. Então, eu gosto sempre de retratar em tabelas, né, para a gente conseguir ver melhor a diferença entre elas. Então, na nossa esquerda tem as prioridades, na nossa direita tem as metas. As prioridades, elas representam o que é mais importante no momento. No momento aqui, para mim agora, é gravar esse vídeo para você. Então, essa é a minha prioridade. E eu tenho metas envolvidas. Então, as metas, elas são objetivos concretos que ajudam a atingir as prioridades. Então, vocês precisam entender que a prioridade não é a inimiga da meta. Pelo contrário, elas precisam andar lado a lado para que as coisas funcionem. E as prioridades, elas podem ser mais amplas ou abstratas. Porém, as metas são específicas e mensuráveis. Como eu disse para vocês no exemplo, aquela pessoa emagreceria 5 quilos em 3 meses. E as prioridades, elas mudam com frequência, dependendo do contexto.
Já as metas geralmente têm um prazo definido e um fim específico. Por exemplo, eu coloquei uma meta de ler 8 livros nesse ano. Era uma meta que ia terminar ao fim desse ano. Só que acabou que eu terminei lendo 20 livros esse ano. Ah, Marcela, tem algum problema você ultrapassar a sua meta? De maneira nenhuma, se isso for algo positivo para você. E em relação ao exemplo que é o maior, que eu acho que todas as pessoas deveriam dedicar tempo, dedicar foco, dedicação. Porque uma vez que você cuida da sua saúde, da sua alimentação, todo o resto da sua vida ganha. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar como exemplo. Então, o exemplo, focar na saúde é a prioridade da pessoa. O exemplo, através das metas, vai caminhar 10.000 passos por dia. Então, ali é a meta que ela colocou, muito objetiva e muito específica. Então, entenda, é necessário que as suas prioridades andem lado a lado com as suas metas. Se você analisar, ah, Marcelo, eu estou fazendo as minhas metas agora para o ano de 2025. E eu analisei que o meu objetivo é trabalho. A minha prioridade é o trabalho. Só que as minhas metas foram muito voltadas para a saúde. Você precisa entender que é preciso você alinhar os dois pontos. Não tem como você colocar uma meta específica para uma coisa e a prioridade para outra. Ah, Marcelo, então quer dizer que eu só posso colocar metas conforme a minha prioridade? Não. Você pode colocar uma meta intelectual, ler tantos livros por ano. Você pode colocar uma meta do trabalho, independente do que você trabalhe, você coloca uma meta que seja realista para você. Você pode colocar a meta da saúde, mas de todos os âmbitos, qual é o que você quer focar definitivamente em 2025? Ah, saúde. Então, a sua prioridade e a sua meta precisam andar lado a lado em relação a isso. Não tem como elas se dispersarem. Eu sempre indico as pessoas a começarem o ano com uma palavra que vai girar em torno desse ano e a colocar metas, porque conforme vai passando os meses, você precisa visitar essas metas e saber como que está o andamento, se você está chegando mais próximo do que você gostaria, se você está atrasado em relação a outras, e colocar numa balança e sempre ir ajustando os prazos, porque é necessário para a gente ter propósito e motivação durante o ano na nossa vida. É, é essencial. Se você ainda não tem esse costume de fazer metas e colocar as prioridades, procure em 2025 fazer para você ver como é diferente. É tudo muito transformador quando você vê que as coisas estão girando na forma como você gostaria, e se não até melhores, porque, igual eu falei, no começo do ano, quando eu coloquei 8 livros, eu achei que seriam muitos, porque não era a minha prioridade a leitura. Nossa, como eu disse para vocês, prioridade é a coisa número um. Não, a coisa número um era o meu trabalho, que é estar aqui produzindo para vocês. Então, acabou que, conforme o tempo ia passando, os livros iam acabando, os próximos iam fluindo, e a meta que eram 8, foram 20 no total. Então, é sempre ficar alerta em relação a isso. Quando as pessoas viram para mim e falam assim, mas quais são as metas que você coloca? Que tipos de metas que existem? Eu sempre gosto de trazer algumas coisas mais nítidas para que vocês consigam visualizar. Então, as metas elas podem ser categorizadas de diversas formas, dependendo do seu foco, do seu prazo ou da sua finalidade. Então, isso que eu estou colocando aqui, você tem que visualizar na sua realidade e aplicar para você. Então, número um, a meta em relação ao prazo. O prazo pode ser de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Curto prazo, semanas, dias, pouquíssimos meses. Médio prazo, 1 ano, 2 anos. Eu considero até 3 médio prazo. De 3 em diante, até 10 ali, eu já considero metas a longo prazo. Então, ah, Marcela, eu só tenho metas de curto prazo, que é para esse ano. Vale a pena você colocar os seus sonhos, algo que você deseja que, por mais que você ache que seja muito grande, enfim, colocar coisas maiores e mais para frente, como um farol, um norte mesmo. Não quer dizer que vai ser aquilo e daquela forma. Para você sempre ir revisitando e mudando as nossas metas, as nossas prioridades, como eu já disse, elas vão sendo alteradas com o passar do tempo. Então, não é porque você colocou a foto de um carro X para daqui 10 anos que tem que ser aquele carro. Não.
Se no decorrer desse tempo de 10 anos, chegar ali 5 anos, você olha para o carro e já não vê tanta necessidade, já não tem tanto interesse, já não é o que você gosta mais, você está gostando de outro, você pode mudar, não tem problema nenhum. E tivemos um batuquezinho aqui. E em relação ao foco, as metas pessoais, elas podem ser relacionadas ao desenvolvimento individual. Já as metas profissionais vai ser aquela realizada para a sua carreira ou para o seu trabalho. E as metas financeiras voltadas para o administrativo do dinheiro. E da saúde, bem-estar físico e mental. Então, o seu foco é: Marcelo, o meu foco vai ser financeiro. Eu quero juntar X reais esse ano. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar todas as suas outras metas de lado. Não. Você pode colocar as metas em relação aos outros pilares da sua vida, porém algo mais raso, mais atingível. Eu vou treinar 50 dias no ano. Muito pouco, eu acho. Mas assim, se você acha que 50 para você já é muito, começa com 50. E no meio desse processo, quando você atingir os 50, coloca mais 50, vai mudando. E é sobre você entender e pensar e refletir qual é de verdade o seu foco e a sua prioridade, o que vai fazer sentido para você naquele ano. E você colocar sua meta como prioridade, a maior de todas, a que você vai nadar ali o ano todo para atingir, e colocar outras que, ao meu ver, são essenciais, como por exemplo a saúde. Se não é o seu foco, começar uma arte marcial, competir em alguma coisa, porque você não é atleta, isso não quer dizer que você não precisa se mover e não precisa fazer as coisas que são básicas. Pelo contrário, você precisa sim, para que você pense mais e melhor. Então, são coisas muito importantes a gente se atentar para que faça sentido. As metas também, elas podem ser quanto à sua natureza. Então, metas processuais, elas vão enfatizar o processo ou esforço, sem foco direto no resultado. Então, esse exemplo, né? Praticar piano diariamente por 30 minutos. No meu caso, eu pratico inglês todos os dias por pelo menos 30 minutos. Então, assim, eu não tenho um foco direto, eu não tenho um resultado final naquilo. Mas você pode colocar metas como resultado, direcionadas ao atingimento de um objetivo específico, como, por exemplo, tocar uma música complexa no piano. Se você sabe qual é o nome dessa música, dá para até para colocar, tocar a música tal no piano até tal data. No meu caso, por exemplo, eu posso fazer uma prova de inglês que vai me aperfeiçoar. Então, eu posso colocar isso como um foco, um resultado final ali, um objetivo. Então, eu trouxe esses 3 tipos para vocês, que a meta pode ser atingida quanto ao prazo, quanto ao foco e quanto à natureza. Observe o que faz sentido definitivamente para você, ajusta e coloca. Já quando eu falo sobre os tipos de prioridade, elas podem ser quanto à vida profissional, à carreira, enfim, diversas coisas. Eu trouxe aqui para vocês a minha lista de prioridades, que é primeiro Deus, segundo saúde, terceiro família, o quarto é o trabalho. Deus, porque para mim ele é tudo de mais importante, mais precioso, é o meu norte, é o meu propósito de vida. Saúde é que se eu não conseguir cuidar de mim mesma, eu não vou conseguir cuidar dos outros, não vou conseguir cuidar do meu marido e futuramente dos meus filhos. Então, se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar do outro. Então, o meu objetivo, colocando como segundo lugar ali a saúde, é nesse sentido. Eu preciso ter força de vontade de viver, de me cuidar, de praticar um exercício físico para que eu me sinta bem e consiga cuidar do meu marido e dos meus filhos. Terceiro, família. A minha família atualmente é eu e meu marido, então eu quero o bem-estar dele, eu quero que as coisas fluem dentro de casa, eu quero que a comunicação aconteça da forma mais efetiva possível. Futuramente teremos filhos, então como que vai funcionar a criação dos filhos, as metas, enfim. E depois vem o trabalho. Eu quero atingir X seguidores em X momento, eu quero fazer tal coisa. E assim as coisas vão fluindo. Você tem alguma prioridade? Você tem alguma lista dessa daqui? Isso nunca fez sentido para você? É a primeira vez que você está vendo alguém falar sobre isso? Para nesse momento, pausa o vídeo onde você está aí agora, pensa
o que é importante para você, o que você tem na sua vida, se você tem um marido ou não, se você tem um filho ou não, se a sua prioridade tem sido a sua família primeiro e você tem deixado de se cuidar, automaticamente você já não consegue cuidar deles efetivamente. E cuidar não é simplesmente colocar a pessoa nas costas e ficar sobrecarregada. Não, não é sobre isso. É sobre a parceria do lar, é sobre o cuidado e o zelo nos mínimos detalhes, sempre manter as coisas em ordem. Eu assisti um vídeo que é o que eu tenho procurado fazer muito aqui em casa. A moça escreveu assim: não deixe rastros. Eu tô aqui, tô trabalhando. No momento que eu acabar, eu vou desligar tudo e vou guardar tudo e deixar tudo organizado. Eu e meu marido jantamos. A gente simplesmente não deixa as coisas em cima da mesa, não. A gente tira toda a louça, vai pra pia, já lava tudo. Então, quando você tem esse cuidado com a família, você tem esse cuidado com você tem um cuidado com o outro. Agora, se você não consegue nem se cuidar, como é que você vai cuidar do restante das coisas? Então, ai, Marcela, não. Para mim, o trabalho tem sido em primeiro lugar, até antes de Deus, e eu preciso mudar isso. Então, esse é um momento de reflexão para você ver como tem sido as prioridades e a ordem das coisas na sua vida. Porque o trabalho pode acabar, você pode ser demitido, você pode perder ele amanhã, você pode aumentar de cargo, enfim. E a sua família? Se você perder o seu emprego, você vai ser feliz na sua família? É sobre você analisar, de fato, quais são as suas prioridades. Porque empregos vão e vêm, amigos vão e vêm, o que permanece é a nossa família. Se eu não tenho saúde, não cuido da minha família e ainda perco o emprego, provavelmente nenhuma prioridade você tem, nem a de se cuidar, nem de zelar por si mesmo. Então é analisar. Quanto ao âmbito de vida pessoal, por exemplo, saúde e bem-estar, cuidar do corpo e da mente, fazer uma meditação, fazer uma yoga, ter a mente mais tranquila, as emoções em equilíbrio. Priorizar a alimentação saudável, a família e os relacionamentos. Ter uma construção e fortalecimento de laços, você ter momentos de qualidade com seus filhos, ter um zelo pelo seu marido, ser uma esposa virtuosa. Então, passar mais tempo com os filhos é um dos exemplos que as pessoas estão tão preocupadas com o trabalho que muitas vezes deixam de passar tempo com os filhos. Então, é sobre se atentar a esses mínimos detalhes. Em relação à carreira, o desenvolvimento profissional. Eu quero avançar em habilidades ou na posição da minha carreira. Tá, o que que eu posso fazer? Posso fazer um curso de especialização? Faça, se programe, financeiramente, tempo, tudo. Se você ajustar tudo, você consegue fazer o curso, consegue trazer o bem-estar para a sua família e ter essa posição alcançada no seu emprego. Em questão do network e das conexões, né? Criar e manter esses relacionamentos que são úteis para a sua profissão, participar de eventos de network, conhecer pessoas que saibam mais daquele assunto do que você, aprender, escutar mais o que as pessoas têm para te ensinar. Tudo isso são coisas que merecem ser observadas durante o passar e o andar da vida. Já as metas, elas são importantes na nossa vida porque elas funcionam como um guia. Ela vai estar nos norteando e nos direcionando, né? Vai nos motivar e organiza a nossa vida para alcançar aquele resultado. Então, se você tem um objetivo, uma meta muito clara, tudo vai girar em torno para você se organizar e atingir aquilo que você tanto deseja. Então, as metas, elas têm muitos objetivos, muitos benefícios, como, por exemplo, a claridade e o foco. As metas, elas vão te ajudar a definir o que realmente é importante, eliminando todo tipo de distração. Eles criam um senso de direção, permitindo que você concentre seus esforços nas prioridades certas. Você é aquela pessoa que se esforça muito, mas não está se esforçando no que realmente é importante para você, então você não vai ter o resultado que você tanto deseja atingir. Em relação à motivação e propósito, ao definir as suas metas, você vai estabelecer algo pela qual vale a pena trabalhar. Vale a pena gastar tempo no meu trabalho porque eu tenho uma meta para alcançar, porque aquilo faz sentido para mim, tem um propósito. Então, eles encontram um motivo para continuar sempre avançando, mesmo diante dos desafios. Os desafios sempre vão acontecer, mas se você tem essa meta, esse propósito muito bem estabelecido, você não vai parar pelo meio do caminho.
Então, ela também vai te trazer a meditação do progresso. Então, as metas, elas vão te permitir acompanhar o seu progresso ao longo do tempo. Você vai conseguir acompanhar como que está sendo o seu desenvolvimento até você chegar onde você deseja chegar. Você vai saber o quanto já foi conquistado e saber que aquilo é motivador para você continuar chegando e continuar fazendo para atingir o que você deseja. Em relação à melhoria contínua, é que você, ao trabalhar para alcançar as metas, você desenvolve habilidades, você desenvolve hábitos e promove o crescimento pessoal. Nada acontece do nada. Se você está onde você está, algo você já aprendeu. Quando você tem uma meta, você sabe nitidamente o que você já aprendeu e o que você precisa aprender para chegar onde você deseja. Então, a meta sempre vai continuar te incentivando a sair da zona de conforto. Além da satisfação, né, e da realização, quando você conquista uma meta, você traz essa sensação de vitória e realização, que aumenta a sua autoestima e a sua confiança. Além disso, em relação ao planejamento e à gestão de tempo, você vai definir as suas metas, que vai te ajudar a organizar as tarefas e melhorar a questão do seu tempo. Você vai estar gastando o seu tempo com o que realmente importa. Você não vai ficar tendo distrações ou gastando tempo com coisas que não vão fazer você chegar aonde você tanto deseja. Em relação às metas, quando elas, Marcela, como eu devo fazer? Como que funciona tudo isso? A gente ensina através do guia, né? O SMART que chama. As metas precisam ser específicas, mensuráveis, elas precisam ser avaliadas, realista e ela precisa de um tempo. Como eu disse para vocês, aquela pessoa quer emagrecer 5 quilos em 3 meses. É específico, é mensurável, é palpável, você consegue, é realista e você tem um tempo. Se a sua meta não possui esses indícios, provavelmente você está colocando uma meta muito generalista. E é muito difícil alcançar coisas que são muito generalistas. Ah, eu preciso aprender uma língua nova. Qual é a língua? Quanto tempo você tem? É realista em um ano você aprender inglês? Até que ponto do inglês? Saber as cores, os dias do mês? Você precisa, quanto mais específico for a sua meta, mais fácil vai se tornar para você. Como vocês podem ver nesse desenho que está aqui do alvo, ele está exatamente no meio, porque é ali que a pessoa quer atingir, é aquela meta que tem que ser tão específica quanto acertar esse alvo. É basicamente assim que as coisas devem funcionar. Por quê? Se elas não forem realistas, se elas não forem mensuráveis, você irá gastar muito tempo até realmente colocar aquilo que é objetivo para você de fato acertar. Já começa 2025 fazendo certo, colocando a sua meta como meta smart, colocando a sua meta como algo alcançável. Já começa o ano com motivação, já começa o ano colocando tudo no papel, para que de fato você alcance. E no passar dos dias, revisite a sua meta. Quantas vezes for preciso. Se for preciso você escrever uma cartolina e colocar num lugar onde você vai ver todos os dias, é lá que ela tem que estar. Porque você precisa vibrar pelaquela meta. Aquilo precisa fazer com que você respire e viva todos os dias para conquistar aquilo. Não simplesmente, vou trabalhar para conseguir comprar uma bolsa. Você vai precisar fazer algum curso? Você vai precisar subir de cargo? Quanto que você vai precisar comprar? Não é simplesmente chegar lá e comprar a bolsa, porque se você tiver essa expectativa, no dia que você chegar lá e comprar a bolsa, vai ser mais frustrante do que tudo, porque você não aproveitou o processo, você não conseguiu aprender coisas novas, você simplesmente foi lá e comprou uma bolsa. Então não é assim que as coisas funcionam. Em relação às prioridades, você precisa parar de viver com a cabeça cheia e sobrecarregada. Quando você coloca muitas coisas como prioridade, no fim das contas não tem nada. É igual aquele ditado, né? Quando o cachorro tem mais de um dono, ele morre de fome. Porque o outro sempre fica esperando o outro dar comida pro cachorro. É basicamente isso. Se você tem tantas coisas para pensar, igual esse rapaz, tantas preocupações,
ele não vai ter a prioridade dele. E quando você estabelecer o que é prioridade, não se esqueça disso e lembre quantas vezes for necessário. Coloca lembrete no celular, não sei. Mas a partir do momento que Deus, por exemplo, for sua prioridade, aprenda a fazer devocional, aprenda sobre a Bíblia, sobre as histórias da Bíblia, como Jesus foi, como você pode fazer para ser como ele foi. Ah, não, minha prioridade é a saúde. Aprenda que o açúcar faz mal para você, que o refrigerante não te ajuda em nada. Qual é a quantidade necessária de proteína que você precisa ingerir por dia? Quanto de água? Ah, mas eu faço exercício físico. Esteja, seja um entusiasta pela sua prioridade. Estude quanto for necessário, faça até não poder mais, e quando você chegar lá, faça mais um pouco. Mas coloque algo como prioridade para você, senão você não vai chegar em lugar nenhum. E quando vocês me perguntam, né, como você faz em relação às suas metas, as prioridades da sua vida? Todo fim de ano, eu sempre revisito como foi o meu ano e começo a refletir sobre o meu próximo ano. Ah, esse ano a minha palavra do ano foi Ayurveda. Para quem não conhece, a Ayurveda é uma ciência que estuda sobre o bem-estar através de medicamentos naturais, através da alimentação saudável, através do silêncio e da meditação, através de uma alimentação equilibrada, com uma ingestão de água correta. Então, ela tem 4 pilares da saúde, que envolve o silêncio, a meditação, envolve o movimento, envolve a alimentação, já falei, disciplina. Por quê? Esses pilares são os pilares que vão reger a minha vida. Então, eu posso falar para vocês que esse ano eu atingi o corpo que eu nunca tive na minha vida. Porque eu cuidei da minha alimentação, porque eu cuidei do meu corpo, porque eu treinei, porque eu tive mais meditação esse ano, porque eu tive a minha cabeça no lugar, inteligente emocionalmente falando. Eu fui esse ano, melhorei, fui mais do que o ano passado, ano que vem pretendo ser mais ainda. Então eu tinha uma palavra que regia o meu ano e através disso eu criei metas. Você alcançou todas? Não. Coloquei a meta de 230 treinos por ano. Ainda não atingi. Estou no 190 e alguma coisa. Não vou atingir, porque faltam 6 dias para o ano acabar e falta 30 e alguma coisa. Então, assim, você tá triste com isso? Não. Eu tinha uma meta, eu me movimentei o máximo de vezes possíveis em que eu consegui. Esse ano eu me aventurei nas corridas, como vocês podem ver, ganhei várias medalhas. Então, através da minha meta, eu sempre fui revisitando a minha meta. Então, como eu coloquei para vocês, todo ano eu faço uma reflexão e coloco metas para o próximo ano. Mas todo fim de mês eu faço um balanceamento, eu faço uma contagem de como foi o meu ano. Quantas vezes eu fiz devocional, quantas vezes eu arrumei a cama, quantas vezes eu bebia 3 litros de água por dia, quantas vezes eu meditei, quantas vezes eu treinei. E todo começo de semana, no domingo, eu faço a minha organização da semana, a minha planner, quais são as metas daquela semana, o que que eu preciso fazer, aonde eu preciso dedicar mais tempo. Então, em relação às minhas metas e à prioridade da minha vida, elas são revisitadas a todo momento. Todo fim de mês eu faço um balanço. E quando eu não estou satisfeita, eu procuro melhorar. Nossa, esse mês passado, eu deixei de arrumar a cama 5 vezes no mês. Isso é muito. Para quem arruma todo santo dia, eu deixar 5 vezes é muita coisa. Então, nossa, esse mês eu vou focar nisso. Levantou, arrumou, não vou nem pensar. São essas coisas que eu vou tendo cuidado para que cada vez mais eu chegue mais próximo da minha meta. Então, eu tenho esse cuidado com as minhas metas, de avaliar e reavaliar se eu estou indo pelo caminho correto em que eu mesma decidi ir por esse caminho. Então, eu te aconselho, aproveitar que você está no fim do ano, assim como eu, refletir qual é a prioridade que você quer para o próximo ano, o que que você pretende e contar comigo nessa jornada, porque no Insta eu posto minha rotina exatamente todos os dias mesmo, sagradamente. E você pode contar comigo para esse incentivo de continuar buscando mais e melhor a sua performance.
e continuar melhorando, melhorando suas metas, melhorando a sua vida. E quando você me fala assim, Marcela, quais são os efeitos colaterais que as metas e as prioridades elas geram em você? Tem uma coisa ruim, é que você fica cada vez mais entusiasmado para continuar. Ai, mas isso é bom. Eu concordo com você. O que que você pode fazer no meio do caminho? Ficar meio bitolado. Você ficar tão focado nas suas metas que você não vai querer viver nenhuma outra coisa em volta de você. E aí é onde você precisa tomar cuidado. Bom, eu estou com a minha meta em dia, estou com a minha prioridade em dia. Estou deixando de fazer as outras coisas que são importantes para eu continuar vivendo? Estou deixando meu casamento de lado, estou deixando meus filhos de lado, não estou tendo tempo de qualidade. É a arte de analisar tudo que tem acontecido no passar do mês. Ah, você tem uma prioridade, você tem uma meta. Se você tem uma família, automaticamente a sua meta e a do seu marido tem que estar congruente. Não adianta você colocar a meta do seu ano como trabalho, só trabalho, sua prioridade é ser trabalho, e a prioridade do seu marido é família. Então, é necessário ter conversas, é necessário ter ajustes. A minha meta maior é trabalho, a do meu marido, a meta maior dele é trabalho. Juntos, nós vamos se encontrar. Porque quando ele estiver trabalhando, eu vou estar do lado dele, também trabalhando. O nosso momento de descansar, é saber respeitar as fases. E saber entender que quanto mais você quer o melhor para você, e você começa, né, a observar em volta de você, você aprende e vai fundo. Você quer sentar perto de pessoas que estão na mesma vibe que você, que aprendem as mesmas coisas, que gostam das mesmas coisas que você. E você não quer desistir, você não quer parar. Porque você quer chegar na sua meta, porque você tem um propósito. O propósito é ter um porquê das coisas, não é simplesmente ir vivendo por viver, fazer por fazer, não. Você tá ali porque você sabe onde você vai chegar, você quer chegar ali. E as outras pessoas, a não ser sua família, no caso seu marido, sua esposa, precisa estar do seu lado, precisa andar com você e ver onde você deseja chegar e ter o mesmo objetivo. Aqui a gente tem um dilema, uma dos nossos valores é que o sonho, o projeto do Jota é o meu projeto é o projeto dele, ou seja, é o projeto do casal, porque precisa andar alinhado. Então, o fim de ano é para aproveitar, para analisar como você está sendo, como está sendo a sua vida, as suas atitudes, como foi esse ano que passou, o que que você pode melhorar, se as suas amizades te levaram para mais perto ou mais longe das suas metas, se você perdeu tempo, o que que você pode fazer para melhorar. E as metas e as prioridades estão aqui para nos ajudar, para nos guiar, para nos incentivar, para nos mover. E vale a pena você ter uma palavra, você ter metas no seu ano, que você vai ver que o ano de 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas até então. Por esse simples aprendizado que você teve aqui nesse vídeo comigo. E eu fico muito feliz de poder compartilhar coisas que mudaram a minha vida para poder transformar a sua vida também. Espero que você esteja empolgada, assim como eu também estou. Espero que você esteja feliz para o próximo ano, assim como eu também estou. E é com muita alegria, muito prazer que eu vejo você aqui no meu próximo vídeo. Tchau!